Este programa, o Líder do Século XXI, da coleção Liderança Avançada, me dá um especial prazer, e eu diria que até orgulho na sua apresentação. Ele é a conclusão de uma série de entrevistas que eu venho realizando com grandes líderes brasileiros. E aí é importante um adendo. Eu tenho sido obcecado na minha missão de demonstrar que nós, brasileiros, temos brilhantes exemplos de liderança aqui dentro do nosso país. Da mesma maneira que em outros programas, como talvez vocês já tenham visto, eu tenha sido até crítico com alguns vícios antropológicos, algumas características da nossa cultura, eu quero nesse vídeo demonstrar que é possível dar a volta por cima. E mesmo dentro de uma antropologia negativa, dentro do que se fala um custo Brasil alto, dentro de algumas limitações, dentro de falta de incentivos, é possível fazer, é possível liderar equipes, é possível construir um futuro de alta performance, é possível transformar sonho em realidade, é possível criar produtividade, é possível sair do Brasil e se transformar num exemplo internacional. Eu tenho tido muita honra e, sinceramente, tem sido um aprendizado mais do que válido. É um presente divino que eu agradeço a cada final de entrevistas com esses grandes homens, essas grandes mulheres. E era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Antes de começar a análise dos atributos do líder do século XXI, eu gostaria de colocar um aspecto conceitual. Eu tenho defendido 5 dimensões para a verdadeira liderança. Na cabeça da maioria das pessoas, líder é simplesmente um chefe melhorado, aquele que comanda bem as pessoas. E eu tenho tentado demonstrar que a verdadeira essência do líder passa por 5 dimensões. Claro, o líder é maestro comandando pessoas, só que ele deve comandar pessoas na direção certa. Ele tem que, ao mesmo tempo, ter as características e qualidades de um líder empreendedor. Ele tem que ter condições completas de trabalhar numa organização como líder executivo. E, mais do que tudo, deve ser um líder cidadão, voltando a sua ação para o bem. Nesse momento, nesse programa, nós estamos falando de verdadeiros líderes plenos, que são aqueles que somam as características, atributos e qualidades dessas 5 dimensões. É importante esse conceito para que se entenda a profundidade e a importância desses brasileiros e brasileiras que tanto nos orgulham. E eu estou falando de grau de importância. Líderes plenos, mais do que um sonho, têm uma causa, têm um sentido de missão. Eles não cumprem simplesmente sua tarefa de liderança. Existe, atrás da sua ação, um sonho maior. Dr. João Avelange é um belo exemplo. Foram momentos magníficos de entrevistar um homem que levou o futebol e o nome do Brasil a uma das mais importantes atividades de negócios no mundo. Só para comparar, quando o Dr. Avelange assumiu a FIFA, o esporte futebol gerava negócios em torno de 80 milhões de dólares. Hoje o negócio futebol é estimado em alguma coisa em torno de 250 bilhões de dólares. Mais do que isso, algumas estatísticas indicam que o futebol hoje é a razão de ser e representa o sustento, a vida material, de cerca de 600 milhões de pessoas no mundo. Nós estamos falando de 10% da população desse planeta Terra. O Dr. João Avelange não queria só ser campeão, bicampeão ou tricampeão de futebol. Ele tinha um sonho maior. O futebol deveria ser utilizado como um instrumento de apaziguamento, como um instrumento de paz. Foram 7 viagens à China, 7 viagens a Taiwan, onde ele tentava terminar com a guerra e com o desentendimento dos 2 países através do futebol. Ele fez questão de visitar cada um dos quase 200